Muitos de vocês devem conhecer o grande Khali, o gigante indiano Khali. Pois é, 2 metros e 18 de altura apenas essa criancinha. E bom, ele quando estava na frente de outros superstars, certamente muitos deles tinham medo. Medo por conta da sua cara assustadora, medo por conta do seu tamanho, até mesmo gigantes o temiam, mas medo também por conta do passado de Khali. Pois é, antes mesmo de ele chegar na WWE, Khali tinha uma história assustadora. Durante um combate até um tanto amador, ele acabou matando um outro wrestler. Claro que acidentalmente, mas mesmo assim acabou levando uma fama de lutador perigoso e irresponsável. Uma vida foi tirada. Khali não foi preso por conta das leis que diziam que o homem que morreu estava submetido a esse tipo de risco por conta de ser um esporte de contato. E mesmo assim conseguiu seguir sua carreira, virar campeão mundial na WWE e também entrar para o Hall da Fama, mas ele tem isso em seu currículo. Muitos de vocês também devem conhecer Razor Ramon, também conhecido como Scott Hall, mais conhecido inclusive como Scott Hall, e o caso dele é um pouquinho mais delicado. Em uma entrevista, uma certa vez, ele revelou que havia se metido em uma briga de bar há muitas décadas atrás. E naquela ocasião, acabou matando o homem do qual ele estava brigando, lhe dando tiros. Ele revelou que na época não foi preso porque não conseguiram achar nenhum tipo de provas que poderiam lhe incriminar. Até por isso, apenas anos depois, ele teve ali meio que a tranquilidade de revelar um caso assim ao vivo na TV para você ver que coisa mais bizarra. Não foi o mesmo caso de Rey Mysterio. Rey Mysterio foi talvez o caso mais triste aqui que a gente tem, porque o Rey Mysterio ele sim acabou matando um outro lutador durante um combate, mas foi 100% acidental. Ele não tinha qualquer intenção no que ele fez, mas estava realizando um combate contra Pedro Aguayo Ramírez. Pois é, era o seu rival ali, junto com outros lutadores que estavam envolvidos. E aí então ele fez o drop kick ali, o drop curto para fazer o 619, só que ali o lutador acabou falecendo naquele momento. Muita gente até pensou ali que ele pudesse ter falecido quando caiu com o pescoço nas cordas, mas não foi isso não, né? E aí, com isso, o Rey Mysterio até continuou a luta ali porque não tinha percebido o que estava acontecendo. E no fim das contas o lutador acabou morrendo, gente. Pois é, morreu ali com aquele golpe que levou do Rey Mysterio. Um golpe bem de leve, ele já não estava bem já fisicamente. Não dá pra culpar o Rey Mysterio por isso. O Rey Mysterio prestou várias homenagens a ele ali depois, né? Mas infelizmente é uma situação onde ele vai carregar aí pelo resto da vida. Tem um outro babaca que chama ele de assassino aí, não sabe entender que não é nem que foi um acidente, porque realmente não tinha o que se fazer ali, sabe? Poderia ser qualquer chute, qualquer golpe naquele momento. Por azar acabou sendo um drop kick ali do Rey Mysterio, né? Mas claro que ele não teve culpa alguma, né? Agora tem o caso do Jimmy Snuka, né? Muitos conhecem o Superfly Jimmy Snuka aí, né? Parente samoano, além da relação dele com a Tamina, além, é claro, de ter sido o primeiro adversário do Undertaker em uma WrestleMania. Acontece o seguinte, gente, o Jimmy Snuka ele tem um passado bem obscuro lá em 1983. Por quê? Porque ele se relacionava então ali com Nancy Argentino, né, que era sua mulher na época. E, meus amigos, o que acontece? Em uma certa ocasião, ele chama a ambulância chega no local e depara então com essa sua mulher falecida, né? Ela tinha várias fraturas ali e acabaram então desconfiando que poderia ter uma espécie de homicídio ali naquela situação, né? E o único suspeito acabou sendo o Jimmy Snuka. Passou várias décadas e décadas e décadas e décadas sendo julgado, revendo provas, e no fim, em 2015, ele foi condenado e deveria ficar preso. Ele só não foi preso porque no ano seguinte ele foi diagnosticado com demência e por isso então não cumpriu pena por conta disso, apesar de ter sido condenado, gente. Que coisa, que situação. E tem, claro, a situação mais grave de todas, que foi envolvendo o Chris Benoit, né? Chris Benoit aí, que foi um dos wrestlers mais técnicos da história, vencedor de Royal Rumble, vencedor de título mundial, main event de WrestleMania. Você talvez não tenha ouvido falar muito o nome dele, porque a WWE tenta censurar o nome dele, né? Isso porque a última vez que citaram ele foi em 2007, justamente quando ele tinha falecido, porque
fizeram lá um tributo achando que ele tinha sido vítima, mas no fim das contas não. Acontece o seguinte, gente, Chris Benoit foi então um superstar do qual matou seu filho, sua mulher e depois cometeu suicídio. Aí você pode querer entender os motivos disso, entender melhor os detalhes em alguns vídeos que eu já fiz aqui no canal falando a respeito. Não vou me alongar tanto porque aqui é só para citar o fato e não para explicar exatamente o que aconteceu. Mas ele fez isso e aí então é talvez o caso mais chocante da história do Pro Wrestling, né? É realmente, você fica até sem palavras, mas Chris Benoit então também está nessa lista como alguém que matou não só uma pessoa, como matou duas fora ter tirado também sua própria vida.